Bom dia, bom dia. Quarta-feira, mais um Café com a Fê, 2 de novembro. E vamos lá hoje, né, nesse feriadinho, aproveitar para descansar, para se conectar com a sua espiritualidade, né? Hoje é um dia de lembrar daqueles que já foram, que deram passagem, mas que ficam sempre no nosso coração. E que muitas vezes dói um pouquinho, né, conforme o tempo, mas a gente tem que ir processando e entendendo que estamos aqui, né, por um tempo, e o tempo que estamos temos que nos cuidar. E o Café com a Fê de hoje fala sobre o assunto aquele que a maioria das pessoas se queixa muito, que é do desconforto com a sua barriga. E eu resolvi trazer esse assunto por quê? Porque a maioria das pessoas que estão indo lá no consultório, agora próximo já de esquentar, né? Próximo do verão, faltam praticamente 2 meses aí pra gente já entrar em 2023, se queixam muito do quanto são descontentes com a barriga. Bom dia, deixar vocês ir chegando, então, gurias, um prazer ter vocês todas aqui e gostaria, então, que vocês me dissessem, as que estão chegando, se a barriga de vocês hoje tá ok ou, né, não está do jeito que vocês gostariam, se queriam que ela estivesse diferente. Isso é importante eu entender, pra tá caminhando, olha, coisa boa, Rosana. Muito bom, caminhando, ouvindo, se conectando com o autocuidado, né? Então, me digam se vocês que estão chegando aqui estão satisfeitas hoje com a questão da barriga de vocês. Não está? Muito bem. E aí, gurias? Então, hoje, não. Aqui a Simone, né, da Best Friends, tá dizendo que não. Tá um dia lindo, né? É uma benção o dia de hoje, assim. É um dia que muitas... A gente tava falando no início da live, né? Que muitas de nós se conectam, né? Com os que já foram. Muitas vezes fica ali com aquele sentimento, apertando o coração. Mas que é importante a gente tocar a vida, né? Tocar a vida, se cuidar, aprender a se amar, a se acolher. E uma das questões que pega é isso que eu vou falar hoje aqui. O autocuidado, né? E bora se mexer. Vida que segue, né? Tomando uns golinhos de café aqui enquanto o pessoal vai chegando. Vamos lá, então. A Cris, ó, do Momento Chega. Oi, Cris, que bom que tu tá aqui também. Daqui a pouquinho vou para os meus 5 km de hoje, a Simone. Olha só, vocês estão, né, muito maravilhosas. Então, gurias, vamos lá. A questão primeira, tá? Assim, que a live eu falei, o assunto é esse. Dicas de como diminuir a barriga que tanto te incomoda. Para esse ponto, essas dicas em si, eu separei 7 dicas, tá? Eu poderia realmente ficar aqui falando por horas muitas coisas relacionadas a esse assunto da gordura abdominal, mas a ideia é a gente fazer um cafezinho curto para que vocês sigam aí tocando as atividades de vocês, as caminhadas, o dia, o descanso, né, as conexões. Muita gente vai visitar também seus entes nos cemitérios ou se conecta, né? Então, acaba que a ideia hoje é a gente ter essa palavrinha para que vocês possam ir refletindo no autocuidado e toda quarta-feira eu estarei aqui. Antes de começar a dar essas 7 dicas, eu vou pedir para que vocês vão aqui neste aviãozinho e divulguem para amigos de vocês, compartilhe a live, só mandar encaminhar para algumas pessoas. Quem puder encaminhar para 2, 3, com certeza já ajuda, porque a gente consegue fazer com que a live que está começando agora seja sinalizada para mais pessoas. Outra coisa que eu gosto muito de combinar aqui com vocês é que quando vocês estão tendo algum insight, estão se conectando com o que eu tô falando, vocês façam um emoji, né? Um dos que eu adoro, que é que tocou o coração, é esse aqui do coraçãozinho que eu acabei de colocar ali, com foguinho. Então, mas se caso tem outro que faz sentido pra ti, tá tudo certo também, tá? Então, primeira dica, já começando pra gente não perder tempo, né? E ir direto ao ponto, que eu trouxe aqui, é quando a gente tá desconfortável com a barriga,
que é um dos pontos principais, tanto para homens quanto para mulheres, que incomoda, e isso afeta. As pessoas às vezes falam, mas isso é uma bobagem, né? A gente não tem que olhar só para a questão material, tem que olhar por dentro. Mas também o externo expressa o que internamente a gente está. E sim, né, é importante a gente não achar que é bobagem, né? A gente considerar sim, porque tudo, o nosso corpo físico, a nossa saúde, a gente tem que cuidar tanto física, quanto mental, quanto emocional e espiritual. Então, não é bobagem olhar para o seu corpo e ver que tem algo que está desconfortável? Não. O que a gente tem que fazer, né? Primeiramente, é aceitar. Isso aí é uma das coisas que eu ia trazer como primeira dica. Aceitar a sua barriga como está nesse momento. Mas, Fernanda, só um pouquinho, né? Se eu não gosto, como que eu aceito? Eu não estou falando para você se acomodar. Olha a diferença, né? Então, eu aceitar o que está me incomodando, isso vocês podem utilizar essa fala que eu tô trazendo, não só para a questão barriga, mas pode ser pensada para outras partes do corpo de vocês. Pode ser especificamente cabelo, braço, perna, glúteo, né? O que for que esteja incomodando. A primeira coisa é vocês aceitar, tá? Então, é eu me olhar no espelho e ver que tem algo que tá desconfortável, tá tudo bem. Não precisa tu dizer, mas tu não tá dizendo que a gente tem que se amar, a gente tem que se valorizar, a gente tem, né, que é a minha fala também. Se amar, se valorizar é se olhar, é dizer pra mim mesma, eu me vejo. E não eu me esconder de mim. Né? E quando eu falo me esconder de mim, que quando a gente às vezes entra em processo de não se gostar, que é diferente de se aceitar e é diferente de se conformar, e vocês entendem, gurias, as diferenças? Então, quando eu entro nesse processo de aceitar algo que eu não estou gostando, eu tenho que me trabalhar para conseguir evoluir nesse processo, entende? Então, aceitar é poder abrir a chance de eu conseguir melhorar, entende? Então, no momento que eu passo a me ver e passo a parar de negar, inevitavelmente eu aumento as chances de evoluir. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, tá? Eu conversar com pacientes no consultório ou na mentoria do Momento Chega também, que são os encontros que a gente faz toda segunda-feira ao vivo com as gurias, e muitas falarem que não se olham, que não tem nem espelho de corpo inteiro em casa. Até aproveitando e te pergunto, tu tem espelho de corpo inteiro em casa? Tu te olha? Me responde aqui nos comentários, tá? Bota eu me vejo ou não estou me vendo. Coloca aqui pra mim, por favor, pra gente interagir. E eu poder entender com quem eu tô falando, como é que vocês estão. O pessoal tá chegando, um prazer que vocês estejam aqui. Então, coloca aqui pra mim nos comentários, gurias. Eu me vejo ou não estou me olhando. Não tem problema. Não é pra julgamento aqui, é pra gente se acolher e se ajudar, tá? Então, que bom. A maioria tá dizendo aqui que se olha, né? Eu me vejo. É isso aí. Então, né? Sim, me olho sempre. Coisa boa. Eu tô muito feliz de ouvir isso de vocês, porque muitas não se olham, né? Então, como eu disse, o se olhar é o primeiro passo. É o passar a se ver. Agora, como que é esse olhar? Aí é um outro ponto, tá? Se eu me vejo no espelho, mas o que eu penso sobre mim? Quais são os pensamentos que vêm sobre vocês? São pensamentos positivos ou são pensamentos negativos? Depende do dia, Fernanda. Depende dos hormônios, depende da lua, depende das estrelas, né? Se vocês puderem, me digam. Quando eu me olho no espelho, são pensamentos positivos ou são pensamentos negativos? Então, aqui a Simone falando da Best Friends, né? Eu tenho um espelho grande, mas ele está atrás da mesa do escritório. Praticamente vejo só meu rosto. Não tá valendo. A gente tem que botar um espelho que a gente possa se ver por inteira. Eu tenho que conseguir me enxergar por inteira. Isso é bem importante, tá? Aqui a Cris falando me vejo. Daí, quando eu pergunto, então, se vocês se olham verdadeiramente com um olhar, com um pensamento positivo ou negativo, né? Estão dizendo que é os dois, né? Entendo, somos mulheres, tem dias que a gente olha, tô maravilhosa, e tem outros dias que a gente fala, hoje, né,
sei lá, tô inchadinha, deu treta, não sei o que aconteceu. Então, assim, tudo bem, né? Mas ao mesmo tempo, voltando, quando eu tava falando ali sobre o se olhar, além de se olhar e começar a ter pensamentos que a gente procure trabalhar que sejam mais positivos, né? E quando aqueles que são negativos vierem, a gente pode começar a trabalhar algo que é bem importante, que isso serve para várias coisas, tá? A nível de evolução que a gente esteja fazendo, que é a gente, quando vem o pensamento negativo, porque ele vem, né? E muitas vezes ele tá viciado, a gente falar uma palavrinha, cancela, entende? Exatamente, cancela e já coloca um pensamento positivo, né? Então, tô me olhando, ai, hoje como eu não tô legal, ai, hoje como eu tô feia, cancela, não tem nada disso. Eu tô, sim, uma pessoa que vou me organizar aqui melhor, vou colocar uma roupa que me valorize, eu sou uma pessoa linda, sou uma pessoa maravilhosa. Então, não deixe essa fluidez de pensamentos negativos serem mais, mais acima dos positivos, entende? Então, o primeiro ponto é você conseguir ter domínio da sua mente. Isso é bem importante, porque se tu começa já a pensar no teu dia que tu não tá bem, a probabilidade é que a tua força de energia para tudo que tu for fazer de produtividade em si, ela fique baixa, tá? Então, voltando, você fala, o que tem a ver com a barriga essa conversa? Tem a ver e eu vou dar dicas nutricionais também, tá? Mas essa primeira aí eu tô explanando mais a fundo, que é essa parte de se olhar e se aceitar. Gurias, é o ponto fundamental, senão a gente dificilmente consegue executar as outras 6 dicas, que aí são nutricionais, tá? Então fica aqui, porque essas dicas eu não tenho dúvida que vai fazer toda a diferença na tua vida. E quando fizer sentido, já falei, né? Quando fizer sentido pra vocês, que vocês estão conectando com as dicas que eu tô dando, traz aqui o nosso emoji de que mexeu no coração, ali ó, eu acabei de botar o coraçãozinho com fogo, tá? Então, primeiro ponto para que eu consiga diminuir a minha barriga que está me incomodando ou outra parte do corpo, né? Ou seja, melhorar algo que está me incomodando, é eu aceitar. E aí, lembrando, aceitar é diferente de se conformar e é diferente de negar. Então, eu não posso ficar negando, eu não posso deixar de olhar, eu não posso ficar, me conformando. Não dá, senão não vou evoluir. Então, como que eu tenho que fazer? Eu me vejo. Né? Eu tenho que me olhar. E aí entra a história do espelho, que eu falei pra vocês. Além do espelho, o que é importante a gente fazer, tá? É importante a gente medir. É bem importante essa medida da cintura, da circunferência abdominal. Por quê? Porque a gente não se percebe, né? Ontem mesmo no consultório eu atendi uma paciente que veio no mês passado e estava retornando. E ela me disse, ai Fê, acho que melhorei. É aquele acho que não tem nem certeza. Eu falei, gente, tu tá contigo todos os dias. Isso acontece. Por quê? Porque a gente não para pra prestar atenção. E tu acha, talvez igual. Ou, né, um pouquinho melhor. Aí fui medir a circunferência abdominal, que é o que mais incomodava aquela paciente. E quanto que ela tinha evoluído em circunferência abdominal? 5 centímetros em um mês. Ela reduziu 5 centímetros em um mês de circunferência abdominal. E ela achava que talvez tivesse melhorado. Entende? Por quê? Porque a gente não tem o costume de se olhar. A gente passa a vida tão corrida que a gente não para pra se olhar. E por isso que eu tô dizendo que quando eu passo a me olhar, me aceitar, a chance de evoluir, porque eu tô mais conectada com aquela motivação, é muito maior. Então, medir essa circunferência abdominal, se tu não tá em acompanhamento nutricional, mas mesmo que esteja, ter a tua medida é interessante. Ah, vai medir todo dia? Não, não é todo dia. Mas a cada 15 dias dá uma olhada. Será que já diminuiu um pouco em relação ao que eu tô fazendo, sabe? E aí tu pode fazer a medida de circunferência abdominal. Outra coisa, tirar fotos, que ajuda bastante, tá? Então eu tirar fotos de mim, deixar o celular, pedir pra alguém tirar ou deixar o celular no temporizador. Foto de frente, foto de lado, foto de costa, para que eu possa ver como que é minha imagem. Porque lá no consultório eu também tiro fotos das minhas pacientes. E é surpreendente a reação
quando a pessoa tá chegando pela primeira vez, que eu vou tirar as fotos, porque depois ela já tá acostumada que eu tiro em toda a consulta. Quando ela vê as suas primeiras fotos e diz, gente, eu tô apavorada. Eu nunca tinha me visto assim. Oi? E por quê? Porque a gente não tira fotos. A gente tá com a gente mesmo e a gente não se conhece. Olha que louco isso, né? Então a gente acaba não tirando foto da gente, a gente acaba não se olhando, a gente acaba não se medindo, a gente acaba, ao mesmo tempo, constantemente, quase que diariamente, a gente fica reclamando. A gente gasta energia reclamando, mas a gente não faz o que tem que ser feito, tá? Então, como primeira dica, eu digo pra vocês, o que está incomodando vocês têm que se aproximar, vocês têm que olhar e tem que ser com carinho, tem que ser com acolhimento. A partir do momento que tu passa a se olhar, se aceitar, se perceber, o que vai acontecer? Você vai aumentar as chances de poder fazer algo por você. E esse algo é as próximas 6 dicas que eu vou deixar aqui sobre como diminuir a barriga que tanto te incomoda, que vai com certeza fazer diferença. Para que daqui a 15 dias, hoje tu pode pegar a fita métrica, tu pode medir a cintura alta que eu falo sempre para os pacientes é bem aqui na região do estômago, e a cintura baixa é que pega lá no umbigo, tá? Tu faz a tua circunferência, pegando a lateralzinha, e aí a probabilidade, se tu colocar em prática essas 6 dicas que são além dessa primeira que eu dei aqui agora, eu não tenho dúvida que daqui a 15 dias já muda a tua circunferência, daqui a 30 dias já muda. Tu vai chegar lá no Natal já podendo, né, colocar aquela roupa de forma mais confortável, se gostando mais. E aí, quando que a gente vai se motivando? Quando o nosso comparativo é com a gente mesma. Se eu passo a me comparar comigo mesma dentro da minha realidade, o que eu estou evoluindo, isso se expande. Se expande o processo de possibilidade de tu conseguir seguir dando certo. Porque se eu pego a minha barriga e comparo, né, sei lá, eu com a modelo tal, que tem uma barriga chapada, que fez 300 procedimentos, que fez isso, que fez aquilo, que já fez lipo, que já fez abdominoplastia, eu vou dizer, né, existe como se comparar com a barriga de alguém? Óbvio que não. Eu sei que é óbvio, né, mas o óbvio precisa ser dito, porque a gente faz isso quando não tá condicionada mentalmente a trilhar no caminho certo. Fernanda, tu não faz isso? Eu não faço. Mas tu não olha a barriga de outras pessoas, tu não olha, não sei o quê. Olho, mas pra que tu olha então? Pra me inspirar. E ver que é possível, e ver o que foi feito, talvez conversar com aquela pessoa, admirando aquela pessoa, entende? Então, questionando como que tu conseguiu atingir essa gordura, esse percentual de gordura abdominal, como que tu conseguiu alcançar essa definição na tua musculatura do abdômen, ou reduzir tua margem de percentual, o que tu fez, como que é a tua rotina, pode se conversar com outras pessoas para entender como que ela foi evoluindo nisso? Óbvio que sim. Modelar, se inspirar, talvez a gente muitas vezes encurta o caminho do nosso progresso. Agora, eu ficar olhando, invejando, ainda julgando, porque a vida da outra é fácil, por isso que ela consegue. Porque ela ali, né, tá na academia todo dia. Porque se entrar nessa vibe de tipo julgamento, comparação, que só te faz tu se respaldar de seguir fazendo o que não faz tu evoluir, não vai te levar a lugar nenhum. Por isso que eu sempre digo pra vocês, gurias, que tudo começa aqui, na mente. E se eu não começasse com o primeiro ponto de dica sobre como diminuir tua barriga abdominal, trabalhando aqui o teu mental, as outras 6 dicas que eu vou trazer, talvez dificilmente iam pra prática. Ou se fosse, ia ser fogo de palha, e depois, lá pelas tantas, ia se perder, entende? Então, essa live aqui hoje, tá? Valendo ouro, para te conseguir realmente, até o Natal, depois estar me mandando um direct, me contando quanto que tava as tuas medidas no dia 1º de novembro, e daqui a 2 meses, 1º de janeiro, né? Olha que louco. Primeiro não, hoje é 2. Daqui a 2 meses, 2 de janeiro. Hoje é dia 2. Então, tu pode começar a fazer diferente hoje. Já com essa primeira dica, eu poderia encerrar a live aqui, né? Poderia, eu sei disso. Porque eu não tenho dúvida que se a tua mentalidade mudar,
tu já sabe muita coisa, até do que eu vou dizer, talvez algumas, e tu já vai começar a pensar diferente. Bom, eu tenho que me olhar, eu tenho que me acolher, eu tenho que me aceitar e não é se conformar, eu tenho que começar a me medir, eu tenho que tirar fotos, e a partir de agora, a cada 15 dias, eu vou fazer esse processo de reavaliar e se comparar comigo mesma. E toda vez que eu me olhar no espelho e o pensamento for negativo, eu vou dizer pra mim mesma, cancela, não tem nada disso, e eu vou colocar um pensamento positivo no lugar. Você tem o poder de controlar a sua mente. Tem. E pode ser muito diferente a partir disso que eu tô te falando, que tu tem que fazer. E esse cancela, essa palavra cancela, e traz o pensamento positivo, muda o teu potencial de energia para os resultados que tu quer. Porque eu já falei para vocês, tudo começa aqui. O que eu penso gera sim o que eu vou sentir, que vai gerar os comportamentos que eu vou ter, que vai gerar os resultados que eu vou ter. E se eu começo o meu dia pensando que tá uma nhaca o negócio, que motivação que eu vou ter para seguir? Ah, até tem, Fernanda, porque é um motivo quando a coisa tá ruim. Mas eu não tenho dúvida que se tu começa a olhar resultado, tu vai querer mais. E que tu vai se motivar mais pelo que tu tá vendo, o quanto é bom sentir a energia de se acolher. O quanto é muito melhor quando eu penso assim, nossa, que maravilha, tá dando certo. Eu vou fazer diferente. Eu vou começar a construir a realidade que eu quero. E hoje eu vou ser melhor que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E aí por diante. Se o único comparativo for com a tua realidade, tu expande. E tu começa a ser outra pessoa, com uma vibe completamente diferente, muito mais feliz. Feito essa primeira dica, feito, gurias, tá? Quem aí conectou, fez muito sentido, que daí eu vou para as outras 6 dicas, tá? Vamos ver se... E olha só, a minha promessa de fazer uma live de 20 minutos já tá caindo por terra, porque nós já estamos indo pra mais de 20, né? Me digam aí se conectou, se fez sentido pra vocês, tá? E aí vamos pra segunda dica. Vão colocando aqui. Muito bem. A segunda dica agora são dicas práticas da nutrição, porque a partir do momento que tu trabalhou tua mente, que tu tá te conectando, que tu tá te olhando, que tu tá te medindo, que tu tá tirando foto, que tu tá pensando positivo, a probabilidade de começar a fazer o que tu tem que fazer agora aumenta. E aí, vamos para essas dicas que vão aumentar mais ainda, tá? A dica número 2, que eu sei que eu já falei para vocês em outros momentos, quem já é minha paciente, mas vamos reforçar, porque às vezes não adianta saber se não está indo pra prática. Se tu tá fazendo, tá tudo certo. Pode dizer, tô fazendo. Aqui tá sendo feito. Ou me diz, eu sei, mas não tá tão bem assim. Tá? Que bom que tá fazendo sentido, é isso aí. A dica 2 é, sim, agregar alimentos ricos, né, em fibras ao longo do teu dia, certo? Ontem mesmo, quem olhou meus stories, né, eu postei lá a produção de pizzas da minha família, que as gurias fazem lá, toda a massa, todas as coisas, e que eu sempre digo pra vocês, tudo bem a gente abrir exceção, mas que não seja a regra. E que... com certeza, quando eu agrego em qualquer refeição a fibra, inevitavelmente eu faço com que a minha saciedade fique mais aguçada e também eu modulo melhor a minha insulina, tá? O que é modular melhor a insulina? A insulina é o hormônio liberado pelo pâncreas que, quando a gente come, ela vem para poder buscar a energia que chega no sangue, da glicose, do açúcar, e leva para as células, tá? Toda vez que eu libero a insulina, o que eu faço? Eu bloqueio a queima de gordura. Um termo mais técnico é falar oxidação de gordura, mas vamos falar em queima, tá? Toda vez que eu libero insulina, toda vez ela bloqueia a minha queima de gordura. Se eu fico comendo, né, muitos alimentos que não tem fibra, inevitavelmente eu libero mais energia de forma mais veloz para minha corrente sanguínea e eu libero muito mais insulina. E quanto mais insulina eu libero, mais eu fico atiçada por comer. É aquela história de que eu como um salgado, eu quero um doce, eu como um doce, quero um salgado. Não cessa. Por quê? Porque a insulina foi muito liberada. Entende?
Vou dar um exemplo muito simples. Hoje eu tô louca pra comer um cacetinho. Se tu comer um pão francês, cacetinho, o nome que tu der aí. Se tu comer um cacetinho, tá? E esse pão aí, ele estiver purinho. Pãozinho purinho, quentinho da padaria. O que tu faz? Tu come um e logo tu vai querer comer outro. Mas, se tu pega esse mesmo pão e coloca bastante salada, alface, tomate, uma cenourinha ralada, tu agrega, né, fibras ali naquele pão. E coloca ali talvez até um ovinho mexido, uma proteína. O que tu faz? Tu come aquele mesmo pão e tu dá o sossega-leão. Fiquei tão saciada. Nem sinto necessidade de comer outro ou até uma sobremesa. Por quê? Porque colocando a fibra, eu faço com que a digestibilidade desse alimento seja mais lenta. Sendo mais lenta a digestibilidade, inevitavelmente a insulina é liberada mais lentamente. E isso faz com que eu consiga regular minha saciedade, porque muita insulina liberada mais fome. Então, agregar fibras na alimentação de vocês é muito importante. Por exemplo, ontem, que nem eu falei da pizza, o que eu faço? Eu comi lá minhas fatias de pizza, que nem eu sempre como, e eu coloco muita salada. Porque essa fibra vai melhorar a minha liberação de insulina. Regulando mais essa liberação, eu me sacio mais rápido, eu como menos. E eu tenho prazer igual. Entende? Então, agregar fibras, e não só nas saladas, de outras formas. Tem fibras que são, né, super através dos farelos, a chia, a linhaça. Eu já mostrei pra vocês várias vezes um que eu adoro, que eu uso, né, principalmente de noite, porque de noite eu tenho uma necessidade maior de percepção de fome. Então, eu preciso de algo que me dê o sossega-leão, né? Então, de noite eu sempre uso linchia. Por quê? Essa mistura da linhaça com a chia, que eu compro lá daquela marca que eu já falei pra vocês, né? Não é fazer propaganda, mas a Jasmine tem ela em farelo, que eu adoro. Então, o que eu faço? Eu faço salada, eu pego uma colher de sopa, que já tem ali quase 5 gramas, é muita fibra que tem. E é uma fibra que é muito boa, porque ela forma um gel que retarda a liberação do açúcar no sangue e me dá mais saciedade. E aí faço ali uns ovos mexidos e como uma fruta e deu. Tu vai dizer, só isso dá saciedade. Eu sinto prazer e ao mesmo tempo dá o meu sossega-leão. Não fico aquela coisa de que eu preciso, que faltou alguma coisa. Precisa mais isso ou precisa mais aquilo. Que é muito ruim quando a gente fica se sentindo assim. Parece que quer comer mais e tem que ficar se policiando, se controlando, né, como se estivesse passando fome. Eu detesto isso. Então, acaba que eu descobri aos poucos alimentos que me favorecem a sentir a saciedade, a sentir plenitude, a sentir bem-estar. E a fibra na alimentação, sempre que tu utilizar, tu vai fazer com que tu libere menos insulina. E a insulina menos liberada. E outra coisa importante que eu não falei até agora. A insulina, ela é um hormônio lipogênico. Que termo é esse agora? Acumulador de gordura em região principalmente abdominal. Ficou entendido? Então, todos os planos alimentares das minhas pacientes que eu monto lá no consultório para a mentoria do Momento Chega, eles são modulando a insulina. Eles são moduladores da insulina, para que ela seja minimamente liberada, para que a gente fique com a cinturinha mais bonitinha. Então, né, muita gente... eu sou uma pessoa que, quem me conhece, né, pessoalmente, eu tenho um biotipo grande, mas eu sempre tive cintura. E aí, teve gente que já me perguntou, principalmente pós-gestação, quando eu tive a Lari, que eu tenho uma filha de 6 anos, se eu tinha feito algum procedimento, que a minha cintura afinou. E não, gente, juro por Deus, é por conta dessa questão de modulação insulínica. É esse joguinho nutricional que faz com que a cintura fique mais afinada. Tá? E eu tô aqui ensinando pra vocês. Então, agregar salada na alimentação de vocês,
as fibras através, né, da chia, da linhaça, do farelo de aveia. Tudo isso faz com que certamente a tua insulina seja menos liberada e tu afina mais a tua cintura, tá? Então essa é a dica 2, tá? A dica 3, vamos acelerar para não se estender tanto. Dormir de 7 a 9 horas por noite. Eu venho falando muito com os pacientes na mentoria do Momento Chega, até por sinal, falando da mentoria do Momento Chega, quem ainda não sabe, né, já estão abertas as inscrições da semana de sem restrição, de emagrecimento sem restrição, tá? Que vai ser 7, 9 e 11 de novembro. É só tu ir no link da minha bio e tu se inscreve, que tu entra no grupo do WhatsApp para receber os links das aulas, que são 3 aulas que vocês vão ter, tá? Gratuitas, online, que a gente vai estar lá fazendo todo um processo de eu ensinar para vocês muitas coisas e vou liberar alguns materiais, inclusive cardápio. Vai ter um cardápio para vocês se ancorarem em começar o processo de vocês de mudança, já com esse cardápio modulador insulínico, que é para reduzir essa gordura abdominal. Então vai ter nessa semana do emagrecimento sem restrições, tá? Então se tu não te inscreveu, eu quero te lembrar que sim, já estão abertas as inscrições e vai começar dia 7 de novembro, que é a semana que vem já, né? Meu Deus, tá? Então não perde. Mas seguindo aqui nas nossas dicas. Dormir de 7 a 9 horas por noite é de extrema importância, tá? E se for possível, melhor ainda, para que tu tenha a tua regulação certinha, metabólica, que sejam horários saudáveis. Qual é o padrão ouro de horário de dormir? É 10h30, tá? Então, se tu dormir das 10h30 e ter no mínimo 7 horas de sono a partir dali, maravilha. Por quê? O maior, né, hormônio revitalizador do teu corpo que tu libera em sono, ele acontece o pico de liberação entre ali esse horário de 10 e 2 da manhã. Se tu tá acordada a milhão, com as luzes ligadas, tu perde esse pico de liberação da melatonina, que é o nosso revitalizador celular, tá? Então, Fê, mas eu não consigo dormir, eu durmo sempre meia-noite. Tu pode ir devagarinho e tentando antecipar esses horários de dormir. E, pelo menos, então, se organizar que durma 7 horas. Isso é importante, já vai fazer toda a diferença. E o que isso tem a ver com a minha barriga? O que tem a ver com a tua barriga, tu dormir de 7 a pelo menos ali 8, 9 horas, depende da tua idade, mas adultos a maioria é de 7 a 8, tá? Tem a ver que quando o teu corpo está revitalizado e não vai pro outro dia com a questão de poucas horas de sono, ele se sente mais equilibrado e não potencialmente estressado, entende? Porque um corpo que não tem horas de sono, ele fica sob estresse. E aí, sob estresse, o que acontece? Aumenta a liberação da produção do cortisol, que é o hormônio que faz com que a gente aumente gordura abdominal. Então, pessoas estressadas, por isso que é muito importante, além do sono, gerenciar bem o estresse. Quando a gente está muito acelerado, muito estressado, o corpo faz o quê? Além de acumular gordura abdominal, ele, pera lá, estamos em tempo de contenção, está havendo um estresse. Ele deixa o teu metabolismo declinar. Ele faz com que o teu metabolismo comece a não trabalhar a teu favor como um mecanismo de proteção. E, inevitavelmente, cessa a tua chance maior de emagrecer. Aí tu pode vir aqui e falar blá, 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 no sentido de que, né, tô fazendo tudo certo, eu tô me exercitando, eu tô comendo saudável, mas eu ando uma pilha de nervo e ando dormindo mal. Ferrou? Vai entrar o teu metabolismo em tempo de contenção. E ele não vai fazer queima de gordura, oxidação de gordura. Não vai fazer queima. E aí, tu vai patinar no teu processo de emagrecimento e redução de gordura abdominal. Por isso que eu falo muito importante esse terceiro ponto, que é da questão do sono, tá? O quarto, que é o nosso segunda detox lá, que eu tô sempre estimulando vocês a começar a semana se hidratando bem, é a água. Porque a água, ela ajuda a questão de ativação metabólica. E tomando muita água, inevitavelmente, tu percebe melhor a tua questão de necessidade de comer. Tu vai comer realmente se tu tiver mais fome. Porque o teu centro de mensagem, de percepção de se tu tá com fome ou sede, é o mesmo, é o hipotálamo. E às vezes as pessoas estão mal hidratadas e ficam com essa ansiedade, essa agonia de achar que precisa comer. E muitas vezes é má hidratação, tá? E
também é importante vocês calcularem o quanto de água tu precisa. Porque se tu me disser assim, Fê, eu tô tomando 2 litros, mas tu tem 100 quilos. Então tu tá tomando menos que tu precisa. Por quê? Porque o cálculo que é feito é de 30 ml no mínimo por quilo de peso. No mínimo 30 ml. Então calcula comigo. 100 quilos vezes 30 ml, quanto que tu tem que tomar no mínimo? 3 litros. Se tá tomando 2 litros, tá achando uma maravilha, teu metabolismo ele tá carente de água e vai ter consequências. Quais consequências? Uma delas é tu achar muitas vezes que tá com fome, mas o teu hipotálamo lá tá registrando que tá faltando água, fica sob estresse, tu vai buscar na comida, mas tá faltando era hidratação. A mensagem fica confusa, tá? Então, beber água suficientemente, fazendo esse cálculo que eu tô te ensinando agora, que é 30 ml por quilo de peso, só pegar teu peso, né? Se tu tem 70 vezes 30, vai dar 2 litros e 100. Esse é o mínimo de água que tu tem que tomar. Ou 100 quilos vezes 30. O mínimo de água que tu tem que tomar é 3 litros. Mas eu não consigo. Não consegue? Não, tu consegue. Tu tem que estar aqui. Isso eu falo. Principalmente meus pacientes, né? Que todos que vão lá no consultório ganham a garrafinha do bora fazer o que tem que ser feito. Todos meus pacientes que vêm falar que não conseguem e não estão com a sua garrafinha ao lado, eu digo, com certeza tu não consegue. Porque pra te conseguir tomar 3 litros de água, tu tem que andar com a garrafinha. E se tu tá aqui na minha consulta durante 1 hora sem tua garrafinha, é porque tu já tá perdendo tempo de tomar água. Entende? Então assim, não tem essa de não consegue. A gente consegue as coisas quando a gente prioriza. E se tu vem te contando historinha aí de que não consegue emagrecer, de que não consegue isso, de não consegue melhorar tua barriga abdominal, tu não ganhou porque tu não foi agora nos últimos dias, Rosane. As garrafinhas, elas chegaram faz em torno de uns 20 dias. Tem que ir lá no consultório constar. Então, quem vai no consultório ganha a garrafinha do bora fazer o que tem que ser feito, tá? Então, deixa eu tomar uma água até, por sinal. Então, seguindo aqui nas nossas dicas, tá? Essa é a ideia, da gente mentalizar as coisas pra conseguir e não pra ficar usando a nossa mente, perdendo energia pra dizer que não consegue, tá? A água foi a 4ª dica e eu tenho mais a dica número 5 pra te conseguir diminuir tua barriga, a dica número 6 e a dica número 7, tá? A dica número 5 é parar de beber sucos e refrigerantes, certo? Então, parar de beber suco e refrigerante por quê? Porque bebidas líquidas, né, que tem açúcar. Mas eu tomo refri 0 açúcar. O que acontece? O açúcar não chega, mas a mensagem do doce chega. Dispara insulina igual. Tá? Então, quem aí acha que tá arrasando tomando um refri 0 açúcar e não tá engordando, porque é 0 calorias, cuidado. Vai minimizar a situação de tu estar, né, além de ingerindo refri que não é saudável, mais calorias ainda, sim, vai. Mas, ao mesmo tempo, Fê, eu até teve uma das gurias que falou lá no Momento Chega que aí utiliza energético, né, sem açúcar. Mas não dá também, tá? Por que não dá também? Porque, inevitavelmente, tem a mensagem, né, de que tá chegando algo doce. Porque o paladar, ele envia mensagem pro cérebro de que tá chegando algo doce. Então, o líquido que a gente tem que tomar é água. Essa que é a verdade. Água, água, água. E nem diz minha tia lá que um dia ela me perguntou, Fê, mas nenhum não sei o que, não conta o chimarrão, não conta o suquinho, não conta o chazinho. É água. É água. Então, um dia ela dizia, foi muito engraçado, tô lembrando dessa conversa com a minha tia, porque daí ela dizia, água? Deu água, daí ela, mas só água? Daí eu, água? Daí ela, água, deu água. Então ela disse, tá bom, água, água, água. Então até hoje a gente brinca, né? Porque ela foi no consultório, essa minha tia. E ela melhorou muito, ela emagreceu. E a gente ficou nessa, água, 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 água. E aí até hoje ela me olha, água, né? Né, Fê? Deu água. Não vamos ficar falando água, água, água aqui eternamente, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. Então, suco, refri, essas coisas não dá. Quem quer diminuir gordura abdominal, não dá pra ficar mandando açúcar líquido, porque a insulina vem com tudo, ó. E a nossa amiga insulina, que vocês já entenderam muito bem, ela é o que faz o estoque de gordura abdominal. Então, quer comer uma fruta? Come a fruta, come a laranja e não o suco de laranja. Até porque pra fazer um suco de laranja, a gente usa umas 3, 4 laranjas, tá? E isso faz com que eu utilize ali, inevitavelmente, umas
300, 400 calorias num suco. Então, é água. Ah, Fernanda, mas de vez em quando eu vou lá num evento e pego um drink sem álcool, com umas frutas. Ok, né, gente? Bom senso. Equilíbrio. Eventualmente, eu utilizar, tá tudo certo. Eventualmente, eu estou num evento e eu, né, estou tomando um refrigerante, tá tudo certo. O que eu estou falando é do dia a dia. É de todos os dias vocês quererem utilizar refrigerante zero açúcar, ou vocês utilizarem, né, um energético, ou vocês utilizarem ali especificamente outros, né, sucos em vez de, exceto suco de limão, tá? Suco de um limão por dia é saudável, porque, e não ativa a questão da insulina, tá bom? Aqui, a Rita falando, né? Uma vez um médico me disse que não se lava a louça com água suja, né? Exatamente isso. Perfeito, porque o nosso corpo precisa de um líquido que faça, né, as engrenagens fluírem bem. E aqui a Rosane tá perguntando de chá, né? Eu tô falando da questão, primeiramente, só lá do beber sucos e refris, mas assim, de não beber, né? Mas em relação lá ao ponto d'água, que é a dica 4, o chá ele pode agregar sim, os chás são bons a gente agregar, mas eles não entram no lugar de água. O cálculo de água é o cálculo de água que eu ensinei aqui pra vocês. E o chá procura, variando as ervas, utilizar até 300, 500 ml dia, tá? Porque em excesso, né, os chás são ervas e tem efeito medicinal que podem também impactar inevitavelmente a sobrecarga hepática, né? Então, a gente pode usar chá, mas sim intercalando o tipo de ervas e não contabilizando ele como tua água. Fechou? A dica número 6 e a dica número 7. A dica número 6, tá? Tá relacionada à questão de índice glicêmico e carga glicêmica, certo? O que é índice glicêmico e o que é carga glicêmica? Vou tentar falar bem sucinto para não ficar muito pesado e ficar denso e confuso a informação. Índice glicêmico é a velocidade com que o alimento que eu comi vai chegar lá no sangue. Quanto mais lento ele chega, menos eu libero a minha amiga insulina, que é a acumuladora de gordura abdominal, de barriguinha. Quanto mais rápido chega, ou seja, alto índice glicêmico chega rápido no sangue, mais eu libero insulina, tá? Isso é o índice, é a velocidade com que chega no sangue. Carga glicêmica é a quantidade que eu como que gera uma carga de chegada alimentar e que vai exigir mais ou menos insulina. Tudo é insulina, vocês estão vendo? Por isso que eu falo dos cardápios que modulam a insulina. Se tu quer um cardápio modulador insulínico, te inscreve na semana de emagrecimento sem restrição. É só tu ir no link da minha bio e tu te inscrever. É online, é gratuito. São 3 aulas que eu montei, gurias, pra vocês. Um presentaço, tá? Que vocês vão ter dia 7, 9 e 11 de novembro. E aí vocês vão receber um cardápio lá no final, pra quem ficar até o final, pra te ajudar a construir a mudança que tu quer, tá? Então tá no link na minha bio, tu te inscreve pra semana do emagrecimento sem restrição. Voltando aqui pra gente ir entendendo índice e carga. Entenderam bem? Diz que sim, se entenderam, tá? Índice é a velocidade com que o açúcar chega no sangue e carga é a quantidade alimentar que eu utilizei comendo, que exigiu muita liberação da insulina, tá? Então, o que eu tenho que cuidar sempre? Essas duas coisas. O índice e a carga, para não liberar tanta insulina e eu não acumular muita gordura abdominal, certo? Então, como que eu cuido isso, Fernanda? Vou explicar de forma bem resumida aqui para te pegar e aplicar, tá? Vamos pegar um alimento de alto índice glicêmico, o pão branco. Exatamente o que eu expliquei lá na hora da fibra. Vou comer um pão, o que eu faço para baixar a liberação desse açúcar que vai chegar no sangue, que ele tem alto índice glicêmico? Eu vou colocar bastante fibra, eu vou colocar 3 coisas que vão baixar a liberação. 3 coisas que são maravilhosas, tá? Primeiro, salada. Segundo, proteína, vou colocar o ovo. E a terceira coisa, eu ainda vou colocar um azeite de oliva dentro desse pão. Perfeito. Coloquei gordura boa, coloquei fibra e coloquei proteína, que são as 3 coisas que ajudam a regular esse índice glicêmico, que ajuda nessa questão aí de eu não liberar tanta insulina. Entende? Vamos pegar outro exemplo. Uva. Uva tem alta liberação de açúcar no sangue. Ela tem alto índice glicêmico. Tô querendo comer um cachinho de uva.
tô aqui na inocência, achando que eu tô arrasando, comendo um cachinho de uva. Aí, o que tu pode fazer? Tu regular com algo que tenha proteína, fibra ou gordura boa, que pode ser nossas amigas oleaginosas, né? Então, se eu pegar umas 2 castanhas do Pará, umas 4 castanhas de caju e comer junto com essa uva, essa gordura boa, ela vai retardar a liberação na hora de absorver desse açúcar da uva. E isso vai fazer com que eu libere menos insulina, ajudando a manter barriguinha, né, pronta pro verão. Pronta pra vida, né? A gente tem que estar pronto pra vida, não só pronto pro verão. Porque a gente tem que estar se sentindo bem sempre. Isso que é importante. Muito bem, que bom que vocês estão entendendo. Aqui a mulherada entendendo e vai... Eu não tenho dúvida que eu vou receber mensagem tua. Eu nem te conheço, mas eu vou receber mensagem tua. Ali no final do ano, daqui a 2 meses, me contando a tua barriga, quanto era na live de 2 de novembro, medidas. Quem chegou depois, assiste o início da live, que eu orientei como que tu faz as medidas, te olha, faz as fotos, pra ti fazendo os comparativos até chegar no fim do ano e tu tá muito melhor do que tu tá hoje, tá? Muito bem. Então, índice glicêmico é isso, tá, gurias? É eu fazer combinações alimentares que vão favorecer com que a velocidade chegue lenta e eu libere menos insulina. E carga glicêmica é quantidade. Quantidade alimentar. Uma coisa é eu comer um cacetinho. Tô no cacetinho hoje, né? Outra coisa é eu comer 2, 3. O quanto vai chegar de açúcar vai exigir mais insulina. Então, eu tenho que comer pouco por vez. Por isso que a distribuição alimentar é interessante, tá? Porque tem gente que me pergunta, Fê, eu não gosto de comer mais que 2 vezes ao dia. Ok, né? Entendo, podemos qualificar essas 2 vezes ao dia, mas vai vir alta carga, porque eu vou ter que colocar a tua necessidade calórica e nutricional em 2 refeições. E essa carga vai exigir mais insulina. E essa insulina mais liberada especificamente vai fazer com que a tua gordura abdominal ela fique mais elevada. Entende? Fechou? Então eu tenho que cuidar combinações alimentares e quantidade. E a última dica, tá? Que é importante, que é a dica número 7, para te conseguir diminuir a sua barriguinha aí, é evitar beliscar. Isso é bem importante também, tá? Porque eu posso cuidar combinações, eu posso cuidar a quantidade alimentar, mas eu tô comendo toda hora, né? E aí não dá certo. Por quê? Porque toda vez que eu como, eu libero quem? Não, eu não vou nem falar, porque eu já falei tanto o nome desse hormônio aqui, eu quero que vocês escrevam aqui. Toda vez que eu como, quem que eu libero? Eu não vou continuar falando se vocês não me disserem quem que eu libero toda vez que eu como. 2 respondendo, eu já sigo falando para dar essa última dica aí, que é evite beliscar. Toda vez que eu como, quem que eu libero? Vamos lá, gurias. Escrevam aqui nos comentários. Toda vez que eu como, quem que eu libero? Vou esperar. Dou-lhe uma. Não tá que nem... Toda vez... Ai, tá aí salvando. Cris salvando, Lívia salvando. Muito bem. Vive salvando. É isso aí. Então, insulina. Esse hormônio, não sonhem com a insulina essa noite, por favor. Dopamina, quase. Era insulina, tá? A dopamina é, né, do bem-estar, do prazer, né? Também liberta, tá certo, tá? Então, Ariel, não que a gente não libere esses neurotransmissores, né? A serotonina, a dopamina, a norepinefrina, que a gente se sente bem comendo, tá certo? Mas dentro dessa questão que eu tô trazendo aqui, a insulina é o hormônio que a gente libera toda vez que come. Tá certo? Então, toda vez que eu como, eu libero a insulina e aí eu faço o quê? Bloqueio, parou, queima de gordura. Parou. Então, eu só consigo emagrecer em estado de jejum. Por isso, beliscar frequentemente não dá. Muitos pacientes meus bariátricos, tá? Que tem aquela fase que é importante, da dieta líquida, dieta pastosa, que tem que comer fracionado várias vezes. Quando começam a comer melhor e a dieta sólida, querem continuar comendo a cada 1h30. Eu digo, não, deu, senão não vamos mais emagrecer. Por quê? Porque a gente só emagrece em estado de jejum.
Eu preciso de intervalos maiores entre as refeições para conseguir fazer a oxidação de gordura. E daquele sono de 7 a 8 horas para conseguir fazer a oxidação de gordura. Senão, não acontece. Por isso que falam que a gente emagrece dormindo, sim. Porque a gente está dormindo, fazendo vários processos metabólicos além de queima de gordura. Então, não adianta tu cuidar. Índice glicêmico, fazer as combinações que eu tô te ensinando, cuidar a quantidade, cuidar as fibras, cuidar tudo que eu tô falando se tu comer toda hora. Que nem a minha sogra falava, né? Pros filhos dela. Que eles pareciam galinha de aviário. Que fica com a luz assim, ficava a noite, quando ele era adolescente, ficava com a noite inteira acordados, né? E comendo. Vocês já ouviram falar como que faz, porquê das galinhas de aviário? Olha eu com os papos lembrando das coisas. Porque o que acontece, né, com as galinhas de aviário? Elas... Ai, tô rindo, muito engraçado. A pessoa começa a viajar no seu próprio pensamento, né? Vocês já ouviram falar sobre como fazer um engorde de galinha de aviário? Fica a luz acesa, né? O tempo inteiro, porque sempre que tá aceso, elas entendem que é dia. E aí elas ficam comendo e engordam mais rápido para ir para abate, né? Então, inevitavelmente, se você ficar comendo o tempo inteiro, você não vai para abate, mas ou vai, né? Se comer demais, engordar demais, acaba daqui a pouco ficando doente, morrendo. Então não dá, né? Então não seremos galinhas de aviário, né? Vamos comer. Ai, que horror. Tô péssima, tá? Vou parar, porque senão começa a falar um monte de bobagem aqui. Mas eu sou assim, tá? Então, quem vai me conhecendo aos poucos vai sabendo que eu brinco, mas eu falo que tem que ser falado. Então, entenda que é importante ter intervalos entre as refeições, tá? Intervalos. Ah, Fê, tem que ser a cada 3 horas? Não, não necessariamente precisa. Pode ser a cada 4. Tem que ver, na verdade, qual é a tua necessidade nutricional do dia. Eu tenho pacientes que a gente trabalha com um cardápio de 4 refeições, tipo café da manhã, almoço e jantar, né? E mais um lanche ali intercalado em algum momento. Tem outros pacientes que preferem, né, as 5, 6 refeições, porque sentem necessidade, daí eu distribuo melhor. Então, a organização desse cardápio, a funcionalidade depende de várias coisas. Depende, sim, do quanto de exercício, a idade que tu está, a questão do como é que é a tua rotina, quantas horas tu está acordado, tudo isso depende, tá? Mas cuidem para dar um espaço entre refeições, pelo menos de 3 a 4 horas. Pra não ficar comendo a cada ali 1 hora, beliscando. Ah, mas eu só peguei uma balinha, um bombonzinho ali 1 hora depois do almoço. Tu recém tava fazendo que a tua insulina trabalhasse o teu almoço e 1 hora depois tu já tá num bombom, a insulina de novo tá acordada. Ou seja, tu não vai queimar gordura, principalmente abdominal. Tá? Aqui, então, o Ariel te perguntando, né, se o jejum intermitente é uma boa estratégia para emagrecimento. Então, sim. O jejum intermitente é uma boa estratégia, mas o que eu recomendo, tá? E eu só utilizo com os pacientes quando eles estão, assim, abertos a utilizar. Ah, eu quero, Fê, ok. Não mais que 2 vezes na semana, tá? Porque ele faz uma modulação insulínica, mas não precisa ter uma frequência, né, diária de utilização do jejum intermitente, porque daí pode causar outros potenciais ali, fatores, que ele faz muitos benefícios a nível de regulação metabólica, sim, mas daqui a pouco pode faltar energia, né? Assim, se tu não conseguir organizar uma boa distribuição ao longo do dia. E também tem uma outra questão, tá? Que o jejum intermitente que as pessoas mais fazem, né, é aquele que não respeita tanto a crononutrição, que é o relógio biológico. Porque o melhor jejum intermitente seria aquele que a gente tomaria café da manhã, a gente almoçaria, lancharia, faria mais talvez uma jantinha leve mais cedo, 5, 6 horas, e entraria em jejum ali a partir daquele horário mais cedo, de 4, 5 horas, pra até no outro dia conseguir tomar o café da manhã. Entende? Então, por exemplo, um jejum de 16 horas, se eu terminasse minha última refeição às 4 da tarde, né? Então, 4 da manhã daria 12, ó, 12, 13, 14, 15, 16... 5, 6, 7. Eu poderia tomar café da manhã às 8, fazendo o jejum 16. Esse seria o jejum perfeito. Mas as pessoas não fazem. O que elas querem? Elas querem fazer o jejum, cortando toda a parte da manhã e já começando pelo almoço. Não é o melhor jejum. Por quê? Porque na parte da manhã, a gente tem ali, principalmente, alguns hormônios sendo liberados, o cortisol às 8, a serotonina às 9, que precisam de nutrição para conseguir equilibrar os níveis do nosso humor, do nosso bem-estar, e fazer uma boa reposição nutricional ali
para que às 5, 6 horas da tarde, quando a gente tem um outro pico de serotonina, eu esteja bem nutrida e não fique, né, com um rombo no estômago, precisando comer muito e até gerando compulsão. Então, muita gente já me relatou gerar compulsão porque não fez o jejum adequado. Então, o jejum é uma estratégia nutricional, sim, mas que tem que ser bem organizada, tá? E bem alinhada para o paciente. Então, não é que eu seja contra, mas é uma estratégia a ser utilizada com alinhamento, com organização e eficácia. Senão, ele não funciona tão bem, tá? Aqui a Mara tá perguntando, né? E comer de 3 em 3 horas? Sim, é uma boa alternativa, organizando ali os alimentos, tá? Mas não muito antes, né? Então, às vezes eu falo assim, olha, você tá muito ansiosa, querendo comer as paredes, dá no mínimo dos mínimos 1h30, 2 entre refeições. Mas o ideal é realmente as 3 ou até 4 horas, tá? Entre refeições, para distribuir bem, né? Então, e conseguir fazer as oxidações de gordura, ativar teu metabolismo certinho, te nutrir bem. E aí a coisa vai fluindo de forma ok, tá? Então, mulheres maravilhosas e homens também, que temos os homens, né, aqui nessa live. Essas foram as 7 dicas para você conseguir diminuir a sua barriga, né? Até ali o verão. Com certeza dá pra fazer muita coisa em 2 meses, eu não tenho dúvida disso. Me digam aí se gostaram da live, se vão começar a aplicar as dicas, tá? E eu digo pra vocês, quem entrou depois, tá valendo muito, eu vou deixar salva a live aqui, tá valendo muito tu assistir o início da live, porque a primeira dica das 7 que eu dei, ela é crucial para que as outras 6 que eu falei sejam colocadas em práticas. Porque se tu não entender a primeira dica, as outras 6, que é essa até a última agora, ela não vai conectar, não vai fazer sentido. Ou vai ser fogo de palha, tu vai fazer por um tempo, mas, né, vai ficar caído por terra. Quem estava aqui desde o início sabe, né? Espelho, espelho meu, tem que se olhar, tem que se aceitar, tem que se amar, tem que conseguir evoluir de forma positiva. E não é o se aceitar, se conformar, lembra? Não é se conformar, é se olhar e ver, falar, eu te vejo e eu quero te melhorar. Então, a partir daí, a gente começa a fluir, entrar no flow positivo. E toda vez que vir aquele pensamento negativo, vocês lembram o que tem que ser dito? Cancela e traz um pensamento positivo em cima, tá? Já dei aí, ó, os spoilerzinhos do que rolou nessa primeira dica, mas detalhadamente como fazer o passo a passo é só realmente tu entrando na live desde o início, compartilhando com quem tu acha que precisa, né? Dá pra compartilhar pelo WhatsApp, pelo Insta, mas vamos fazer essa mensagem se disseminar, porque saúde física é importante, sim, saúde emocional, espiritual, psicológica, né? Tudo é importante, mas a física é importante sim, e nada melhor do que pra autoestima, pro nosso psicológico, a gente tá se olhando, se amando e se gostando, né? Que bom que vocês gostaram, gurias, e eu só vou lembrar pela última vez antes de encerrar, porque faz 1 hora que estamos aqui e eu não consegui cumprir os 20 minutos na Fernanda, né? Mas é que eu gosto de trazer conteúdo em abundância, né? Aqui realmente eu tô sempre trazendo pra vocês ouro, mas a mina inteira, eu não tenho dúvida nenhuma que tá nos processos que eu faço, tanto individual quanto na mentoria do Momento Chega, que daí a gente vai falando mais para cada uma de forma mais individual, tá? Então, quem pelo menos quer ter mais conteúdo, se inscreve no link que tá na minha bio para semana gratuita e online da Semana do Emagrecimento Sem Restrição. Aproveita essa oportunidade. Lá eu vou disponibilizar pelo menos nessa semana, quem chegar até o fim das 3 aulas, um cardápio para te ajudar a começar a construir a tua mudança, certo? Então é isso, gurias, né? Essa 1 hora aqui com vocês foi maravilhosa, valeu muito a pena eu acordar para estar aqui com vocês. Fico muito feliz que vocês tenham estado aqui, tá? Porque eu não tenho dúvida que a partir de hoje, daqui a 2 meses, eu vou receber mensagem de quem está aí com menos barriguinha, mais feliz, mais saltitante para ter um verão de 2023 maravilhoso. Beijo, se cuidem, fiquem com Deus.